E se a chave para uma paz interior de verdade já tivesse sido descoberta lá no século XVIII? Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias de Santo Afonso de Ligório, que propôs um caminho bem diferente para o contentamento: alinhar a nossa vontade com uma vontade divina. Parece complicado, né? Mas vamos ver como ele simplifica isso. Bom, tudo começa com aquela pergunta que, olha, todo mundo já deve ter se feito alguma vez na vida. Afinal, o que é ser perfeito? E a resposta que esse texto antigo dá é, no mínimo, surpreendente. E é aqui que a coisa toda muda de figura. Perfeição não tem nada a ver com ser infalível, com nunca errar. Tem a ver com amar. E o nível máximo desse amor, segundo a autora, acontece quando a nossa vontade e a vontade divina viram uma coisa só. Tá, vontade unificada soa bonito no papel, né? Mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Para explicar, o autor usa um exemplo muito claro para a gente entender a essência da ideia. A fonte traz uma analogia que é genial de tão simples. Pensa só, dois servos. O primeiro trabalha sem parar, o dia inteiro, mas faz tudo do jeito dele, segue a própria cabeça. O segundo talvez trabalhe até menos, mas cada passo que ele dá está em sintonia total com o que o mestre quer. Para quem escreveu o texto, não tem nem dúvida, o segundo servo é o que tem mais valor. Fica claro que a intenção e o alinhamento valem muito mais que só o esforço bruto. E aqui entra um detalhezinho sutil, mas que é a chave de tudo. Uma coisa é conformidade. É quando a nossa vontade se alinha com a divina, sabe? Como duas pistas de uma estrada correndo lado a lado. Mas a uniformidade é um passo além. É quando essas duas pistas se fundem e viram uma só. A nossa vontade se torna a vontade divina. A gente passa a desejar apenas aquilo que acontece. Um exemplo disso seria o momento da conversão de São Paulo. A ideia é que, com esse único ato de rendição, com essa pergunta simples, ele construiu a base para tudo que veio depois. É a imagem da entrega total. Certo. Mas é fácil querer alinhar a vontade quando as coisas vão bem, né? A verdadeira prova, a parte mais desafiadora dessa filosofia, aparece na hora do sofrimento. E essa citação do padre João Dávila resume tudo. É justamente na dificuldade, quando agradecer parece a última coisa que a gente pensaria em fazer, que esse ato de aceitação mostra o seu verdadeiro poder. E o autor não alivia, não. Ele vai direto nos pontos que mais doem na vida. Ele fala de doença, de pobreza, de injustiça, de perder a reputação, de ser perseguido, de perder pessoas que a gente ama. A proposta é encarar tudo isso não como uma interrupção, mas como o próprio campo de treinamento onde a nossa vontade é colocada à prova. Mas como aceitar uma coisa tão difícil? A lógica apresentada na fonte é a seguinte: tudo o que acontece é permitido por uma força maior. A ideia não é que essa força queira o mal, mas que ela permite as suas consequências, a dor, a perda, como um caminho para um bem maior, tipo a humildade, mesmo que a gente não entenda nada na hora. E depois de passar por essa prova de fogo, qual é a recompensa? O texto descreve um estado de paz, uma paz tão profunda que chega a ser chamada de um céu na terra. Para ilustrar essa paz, contam a história de um agricultor que tinha sempre as melhores colheitas. Os vizinhos, curiosos, perguntaram o segredo. Ele disse que era porque o tempo estava sempre do seu agrado. Eles não entenderam. Como assim? E a resposta dele foi simples: porque eu só quero o tempo que Deus quer. Em outras palavras, ao desejar somente o que já estava acontecendo, ele vivia numa paz constante. Agora a gente vai para uma anedota que é, talvez, a mais impactante do texto todo. É um diálogo entre um teólogo e um mendigo que mostra a profundidade dessa paz interior de um jeito inesquecível. A conversa começa com o teólogo dando um bom dia, mas a resposta do mendigo já quebra qualquer expectativa. Sabe que eu não me lembro de ter tido um dia mau? Imagina a cara do teólogo ouvindo isso. O teólogo, então, deseja a ele uma vida feliz. A resposta do mendigo vai ainda mais fundo: eu nunca fui infeliz. E ele explica o porquê. Ele aceitava tudo: fome, frio, desprezo, elogio, como vindo diretamente de Deus, e por isso recebia com alegria. Assassinado, o teólogo faz a pergunta de US$ 1 milhão. Se esse homem é tão sereno, tão feliz, de onde vem essa força? Onde ele encontrou esse estado de espírito? Onde fica o reino dele? E a resposta é a chave de tudo. O reino do mendigo não é um lugar físico, é um estado interno. Um reino onde existe uma ordem perfeita,
As paixões dele obedecem à razão e a razão dele obedece a Deus. Uma hierarquia de uniformidade perfeita. A história do mendigo é incrível, mas deixa a gente se perguntando, tá, e como se chega lá? Como se constrói esse reino interior? O texto nos dá um passo final, uma ferramenta bem prática. No fim das contas, toda aquela complexidade da filosofia se resume a uma única ação. Em qualquer circunstância, seja de alegria ou de dor, a recomendação é recorrer a uma oração específica. E a oração é esta, uma frase que muita gente conhece. É o pedido para que a vontade divina se cumpra aqui, no meio da nossa vida, com a mesma perfeição com que se cumpre no céu. É a ferramenta para alcançar a tal da uniformidade. E assim, essa análise de um texto do século XVIII nos deixa com uma pergunta bem atual. A gente costuma pensar que liberdade é conseguir o que se quer, mas e se a verdadeira liberdade for o oposto? E se a liberdade for, na verdade, a capacidade de querer o que a gente consegue? Fica aí a reflexão.